vou contar uma história para vocês, uma história muito, muito maluca, totalmente fora do convencional e se refere a uma criação do universo de super-heróis, um ícone do universo de super-heróis. Quero que vocês prestem bem atenção. Vamos voltar no tempo? Eu adoro falar isso, voltar no tempo. O Superman já tinha sido criado, tá? Com a criação do Superman, inaugurou-se um novo estilo de quadrinhos, que é o quadrinho de super-heróis. Então, os super-heróis estavam fazendo muito sucesso. Depois do Superman vieram outros, né? E aí a gente avança um pouquinho no tempo. O Superman foi criado em 1938, tá? E vamos avançar para 1942. Exatamente 4 anos depois, nós vamos encontrar um jovem psicólogo, um psicólogo que tinha escrito livros, extremamente conhecido, né, formado com honras em Harvard, um intelectual, nada a ver com o universo dos quadrinhos. É interessante esse ponto, porque durante esse período, né, do auge, da era de ouro dos quadrinhos, a maior parte dos criadores eram pessoas, né, e muitas vezes jovens, garotos ligados, que adoravam esse universo da arte, dos comics. E, por exemplo, o Stan Lee, ele era um moleque quando ele entra na Timely Comics, que seria futuramente a Marvel Comics, e lá conhece um outro rapaz, que era o Jack Kirby, que desenhava, já estava desenhando quadrinhos para a Timely, inclusive tinha criado já o Capitão América. E aí o Stan Lee foi se entrosando e acabou se tornando roteirista, publisher, e é o mito que nós conhecemos. E muitos outros, né, artistas, roteiristas, eles eram então garotos, jovens sonhadores que eram atraídos por esse universo. Só que esse psicólogo, chamado William Moulton, ele, na verdade, a princípio, nada tinha a ver com o mundo dos quadrinhos. Ele era um psicólogo bem conhecido e, inclusive, ele criou o polígrafo, o detector de mentiras. Olha que coisa bacana. Mas o que tem a ver esse cara com o mundo de super-heróis? Bom, o Max Gaines, que era o todo-poderoso da DC Comics, acabou procurando William Moulton para criar um novo herói, né? Ele estava interessado realmente em criar novos tipos de heróis, porque o mercado exigia, estava crescendo. E por que ele procurou o William Moulton? Porque o William Moulton ele defendia o uso de quadrinhos para enviar, mensagens ou até de forma educativa. Então o Max Gaines pensou que talvez ele tivesse alguma ideia interessante de um personagem novo, diferente. É um super-herói que fosse um pouco diferente do que os que já existiam, né? E não é que esse William Moulton apresenta, depois de um tempo, uma heroína, uma super-heroína que se tornou um grande ícone da DC Comics. Bom, vocês devem saber de quem a gente está falando, né? É lógico, é a Mulher Maravilha. Pois é, galera, veja que interessante. A Mulher Maravilha, o ícone feminino da DC, a primeira grande super-heroína da DC Comics, embora na época já existissem heroínas, mas a Mulher Maravilha ela veio com uma outra proposta, com características extremamente feministas, independentes, um visual diferente, com os braceletes, aquele laço. Enfim, essa personagem, essa heroína, foi criada por um outsider desse mundo dos quadrinhos. Um psicólogo famoso, formado em Harvard, com honras, escritor de livros. Tá, até aí já é uma história interessante, não é verdade? Já é interessante justamente por isso. Então nós temos uma personagem que não é criada dentro daquele mundo formado dos garotos, dos rapazes que curtiam quadrinhos e tudo mais. E sim por um psicólogo, né? Tá, mas, pessoal, segurem-se, preparem-se, sentem-se bem na sua poltrona, na sua cadeira, enfim, vocês estão em pé, fiquem firmes, porque agora vem a parte interessante da história. Se vocês achavam que isso é interessante, que isso que eu contei é uma curiosidade que foge um pouco do padrão de criação de personagens de quadrinhos, então preparem-se para essa história. Tá. Bom, esse William Moulton, na verdade, ele tinha uma vida conjugal com 2 mulheres. Pois é, pessoal, ele vivia numa boa com 2 mulheres e teve, inclusive, filhos com as 2. Essas mulheres também amavam muito o William Moulton. E
quem eram essas musas do Moulton. Uma delas, a Olive Byrne, era neta de uma famosa feminista. A outra, Elizabeth Holloway, era, por definição, pela aparência, a sua esposa legítima. Então a ideia era que os três moravam juntos, sendo que a Olive estava lá para cuidar dos filhos do casal. E esses filhos, na verdade, ele teve filhos tanto com a Elizabeth quanto com a Olive. Outra coisa interessante, a Mulher Maravilha tem características das duas. A Elizabeth emprestou o visual e algumas características, como o bracelete, ele emprestou da Olive. Outra coisa interessante também era o laço. Diz a lenda que o laço era uma referência dos joguinhos que eles viviam entre eles. O laço está relacionado a práticas de bondage, que é uma espécie de prática de dominação. Enfim, eles tinham os jogos deles, e muito disso foi usado, muito desses elementos foi usado na definição da Mulher Maravilha. Tá? Então, é louco isso, pessoal? É muito maluco mesmo. Mas se você acha que a história acabou por aí, ainda tem mais. Bom, diz a lenda que uma terceira mulher entra na relação. Marjorie Huntley foi uma roteirista e colorista da Mulher Maravilha também. Então, olha como que essa personagem icônica, por trás dela tem uma história muito interessante, misteriosa e de certa forma até um pouco fora do convencional, pessoal? Inclusive diz a lenda que quando o Max Gaines encomendou ao William Moulton a criação de um herói, na verdade ele queria mesmo um herói, não era uma heroína. E parece que a própria Elizabeth que sugeriu ao William que fosse uma heroína, uma super heroína. E da convivência com essas mulheres, uma convivência que envolvia tanto um profundo laço de amizade, como também relações bem íntimas, nasceu essa heroína com referências, inclusive físicas, com referências de elementos que faziam parte da relação dos dois e depois três, quando a Marjorie entra também na relação. muito maluco isso, O que vocês acharam dessa história? Enfim, e a Mulher Maravilha se tornou hoje principalmente um ícone do feminismo. Mesmo na época, as primeiras histórias em quadrinhos da Mulher Maravilha procuravam valorizar muito essa questão da independência da força feminina. O William Moulton ele gostava demais do feminismo. Parece incrível. Sem nenhum tipo de julgamento que a gente pode fazer disso, é uma relação muito interessante, porque, como eu disse, houve uma relação entre os três, mas eles gostavam da relação, gostavam entre eles e nós tivemos aí uma super heroína. Dessa relação saiu uma heroína que até hoje faz muito sucesso, e até hoje é visto como um exemplo de feminismo. Deixem aí suas observações, seus comentários, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal, ativem o sininho e a gente se encontra no próximo vídeo com mais curiosidades e muito mais papo bacana desse mundo que eu gosto muito, dos quadrinhos, cinema, arte, enfim, estamos juntos. E lembre-se, sejam heróis e se você for mulher, seja sempre uma heroína. Até a próxima.